A arte de educar as crianças de hoje. Padre Courtois. Capítulo 16. A arte de punir. Parte 1. A simples repreensão às vezes não basta. É preciso sancionar uma desobediência caracterizada, uma mentira lúcida, um furto desavergonhado. Ao período em que a criança está constantemente no berço, sucede o tempo em que começa a se alimentar com a colher. Sucede então que, na sua exuberância, a criança se diverte em bater na mesa com esse utensílio. Na primeira vez, a mãe fará compreender que desaprova a brincadeira. Estendendo a mão, dirá calma e distintamente: "Não podes fazer isto." Se a coisa renovar-se, a mamãe protestará um pouco mais energicamente e repetirá a proibição de modo ainda mais imperativo. Será, de certo, necessário recomeçar mais de uma, 2 ou 3 vezes mesmo, porém, que seja preciso repetir 100 vezes a interdição. Disso não pode furtar-se a mamãe sem grande dano. Quando chegar o tempo de levar a criança a um parque, o "não podes fazer isto" tornar-se-á mais necessário ainda. Quanto mais severa fordes no começo, menos tereis de renovar vossas proibições. Mas a partir dessa idade a criança começará a se mostrar rebelde. Se até então só cometia faltas por excesso de vitalidade e por ignorância, falo-á agora por desobediência. Bem sabeis como isto se produz. Quando a criança leva à boca um objeto que de modo algum se destina a esse uso, e que vós o proibis, pode suceder que ela recomece o gesto com determinação, olhando-vos bem no rosto. Se o "não podes fazer isto" severamente pronunciado ficar sem efeito, significa que a criança, para obedecer espontaneamente, precisa de um estimulante mais enérgico. Um tapinha sobre a mão terá de certo êxito maior do que a palavra. Não sou contrário a que se bata às vezes, se é que um tapinha possa chamar-se de bater. Não há nada mais falso e mais cruel para a própria criança do que essa errônea sensibilidade que consiste em inclinar-se diante dos caprichos e faltas sob o pretexto que se trata apenas de uma criança. É claro que não se cogita de brutalizá-la, mas erigir em princípio ser preciso. Não impor às crianças qualquer sofrimento, mesmo leve, é um absurdo que levará a criança a se tornar o nosso próprio tirano. A criança é uma anarquia de tendências. Não é de espantar que subitamente surja uma tendência perversa. Desconfiemos das perfeições prematuras. É papel do educador intervir por vezes energicamente para associar no espírito e mesmo na carne da criança a ideia de uma dor física à transgressão de uma interdição. A punição, para ser educativa, isto é, para formar a consciência, deve sempre ser dosada, ou melhor, adaptada à idade da criança, ao seu caráter, ao seu temperamento, bem como às circunstâncias da falta. O mau jeito é uma coisa, a maldade é outra coisa. Uma coisa é uma irreflexão, outra, uma falta de respeito. Um bom corretivo pode produzir uma cura radical e definitiva nos casos em que as advertências e as punições, leves, repetidas, só fazem enervar sem proveito. É um erro castigar uma criança por um mal feito do qual não havia adivinhado o caráter repreensível. Antes de punir, convém verificar se a criança sabia da proibição. O educador deve se apagar o mais possível, a fim de que elimine qualquer aspecto de luta ou de vingança pessoal, e fazer sentir ao culpado que ele é a causa primeira dos aborrecimentos que lhe caírem sobre os ombros. Pode-se mesmo tentar deixá-lo medir sozinho a duração do castigo, ficando bem entendido que a criança só lhe porá termo
quando reconhecer seus erros e estiver resolvida a corrigi-los. Todas as punições devem ter, tanto quanto possível, um caráter pacificador. De certo, às vezes, sobretudo para os menores, um tapinha na mão ou uma boa palmada constituem a solução mais salutar. Quase sempre, porém, a sanção só terá vantagem se obrigar o culpado a uma pequena cura de calma e reflexão. Quem bem ama, bem castiga, diz o provérbio. No mesmo sentido, todo castigo, para ser legítimo, deve proceder do amor, de um amor mais forte do que o amor sensível. Não é preciso pisar o coração de carne para punir um ser frágil e eternamente amado? Mas é por vezes o melhor testemunho de afeto profundo que lhe podemos dar. A criança, aliás, não se engana. Distingue com segurança as punições merecidas das que não o são. Jamais uma sanção justa, aplicada com calma e mesmo firmemente, pode diminuir o respeito à afeição para com os pais. O educador consciente de sua tarefa, que não quer abandonar as crianças a si mesmas, nem subjugá-las transformando-as em instrumentos, sente-se como que identificado com elas, de tal modo que as suas ignorâncias, suas misérias e suas faltas pesam sobre ele como se fossem suas e como se delas fosse responsável. De tal modo que, corrigindo-as por dever, e não para exercer um direito, sofre com elas como se estivesse corrigindo a si próprio pelas punições que lhes inflige e pelos esforços que lhes pede. As ameaças e as punições não têm mais do que a aparência de constrangimentos, como os castigos que alguém a si mesmo se impusesse. Suportando-os, a criança pode começar a consentir neles. Por si mesma, não se lembraria de recebê-los, e é por isso precisamente que são necessários. Por eles, uma consciência vem falar-lhe ao íntimo, uma consciência que primeiro supre a sua própria e que, suprindo-a, a desperta e esclarece. É preciso que nunca se castigue com um ar de triunfo, como se tratasse de um ajuste de contas. Vais ver quem é o mais forte. Vou te ensinar a me desobedeceres. A educação não é um combate em que há vencedor e vencido, mas uma colaboração tanto mais eficaz quanto é feita de confiança e de afeição. Quebrar uma vontade é sempre esterilizar o ser e nem sempre é aniquilar a revolta. Evite-se dar à criança a ideia de que foi para sempre repelida da sociedade normal, quer pela sua falta, quer pela punição em que incorreu. As crianças punidas, com muita frequência, terminam por suportar alegremente os castigos, como suportam os raros momentos desagradáveis de suas existências.